E já estamos a resolver a questão número 7. Antes da utilização da iluminação LED, os refratómetros usavam lâmpadas de vapor de sódio com uma luz amarela característica. 7.1. A cor amarela característica da luz das lâmpadas de vapor de sódio deve-se à emissão ou absorção de radiação associada a uma desexcitação ou uma excitação eletrónica. Ora bem, só por curiosidade, as lâmpadas de vapor de sódio eram também utilizadas na iluminação pública antes dos LEDs, que é o caso, por exemplo, aqui que ilustra esta figura. E, por ser uma lâmpada, é uma emissão de luz. Portanto, aquilo que se passa é uma emissão e não uma absorção de radiação. Portanto, espero que essa parte seja óbvia. Depois, corresponde a uma excitação ou desexcitação eletrónica. Como podemos ver aqui neste esquema, portanto, esta bote de medida de género também pode ser generalizado para outros átomos. O que se passa é que a emissão de radiação ocorre quando existe uma desexcitação do átomo, quando o átomo passa de estados excitados ou para o estado fundamental, que é o nível 1, ou então para outros estados excitados que sejam menos energéticos. Portanto, a diferença de energia vai ser emitida na forma de radiação. Portanto, a cor amarela, característica de luz das lâmpadas de vapor de sódio, deve-se à emissão de radiação associada a uma desexcitação eletrónica. Portanto, aqui nós vamos escolher a opção A e quem realizou a versão 2 é a opção D. 7.2. Para verificar se a resistência elétrica de um LED permanece constante, montou-se um circuito elétrico representado na figura 5, composto por um gerador ideal, G, de diferença de potencial regulável entre 0,0 V e 6,0 V, um LED e uma resistência R. Estão também representados dois aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro. 7.2.1. O fabricante recomenda que este LED seja percorrido por uma corrente de 10 mA. Nesta situação, a diferença de potencial aos terminais do LED é 1,7 V. De modo a respeitar as recomendações para o uso do LED, quando o gerador fornece a diferença de potencial máxima, deve ser utilizada uma resistência R de qual destas 4 opções? Então vamos lá começar a fazer cálculos. A resistência que nós queremos que esteja aqui nas condições do nosso problema, para não variar, vai ser dada por R igual a U sobre I. Como sempre, não é? Agora só temos de descobrir exatamente quais são estes dois valores aqui para esta situação. E se calhar eu vou começar pela intensidade da corrente, que é mais simples, porque nós dizem-nos que, nas condições do nosso problema, o nosso LED vai estar a ser atravessado por uma corrente de 10 mA. E, visto que o nosso LED e a nossa resistência estão associados em série, é sempre a mesma corrente para todo o circuito. Portanto, são 10 mA aqui e são 10 mA também aqui. Portanto, aqui é simples. Portanto, a nossa intensidade da corrente é 10 mA, que eu vou passar para ampere. Fica 10 vezes 10 a menos 3 ampere, ou seja, aqui 1,0 vezes 10 a menos 2, fica mais bonito. Ok? Não era obrigatório. E então, agora é só irmos buscar mesmo esta diferença de potencial, esta tensão aqui aos extremos da nossa resistência. E dizendo que o gerador está a fornecer a diferença de potencial máxima que pode gerar, que é de 6,0 V. Quando isto acontece, a diferença de potencial aos extremos do LED é 1,7 V. E agora, mais uma vez, pelo facto de estes dois componentes estarem associados em série, agora, portanto, já não é a mesma situação da corrente. Portanto, a corrente era sempre a mesma em todos os componentes. Agora é a diferença. A diferença de potencial aos extremos do gerador é igual à diferença de potencial somada, neste caso são só 2, mas podiam ser 3 ou 4, de todos os componentes que são atravessados pelaquela corrente. Portanto, vamos fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar e vamos indicar que a diferença de potencial aos extremos do gerador é igual à diferença de potencial aos extremos do LED mais a diferença de potencial aos extremos da nossa resistência. Portanto, só substituir os valores, 6,0 é igual a 1,7, 1,7 aqui, mais a diferença de potencial aos extremos da resistência. Portanto, só passar isto para aqui, fica que a diferença de potencial em questão, 6,0 menos 1,7, que vai dar 4,3 V. Pronto, já podemos colocar aqui no nosso cálculo principal. E isto vai então dar 4,3 sobre 1,0 vezes 10 a menos 2. Inserimos isto tudo na calculadora
isto dá-nos 430 ohm, ok? Uma vez que nós temos as nossas opções em notação científica, vamos também passar para a notação científica. Nós temos dois algarismos significativos aqui também, portanto, vou dar dois algarismos significativos, 4,3 vezes 10 ao quadrado ohm, e isto corresponde, aqui na versão 1, à opção C. Em vez da versão 2, vai escolher a B. 7.2.2. As medições da diferença de potencial aos terminais do LED, U, e da corrente elétrica, I, que o atravessa, apresentam-se na tabela seguinte. Verifique se a resistência elétrica do LED permanece constante no intervalo de diferenças de potencial considerado na tabela. Na sua resposta, apresente o esboço de um gráfico que relacione U com I e justifique a sua conclusão com base nesse esboço. Aquilo que se pretendia aqui era simplesmente ir à definição de resistência elétrica, ou seja, a diferença de potencial sobre a intensidade da corrente, e verificar, portanto, para que isto se mantenha constante, esta relação aqui também tem que se manter constante. Mas, de um ponto de vista gráfico, quando este quociente é constante, isto vai dar uma relação linear, algo assim, em que o declive, portanto, se isto aqui for um gráfico U versus I, isto aqui vai para o nosso X, isto aqui vai para o nosso Y, e o declive desta reta, o declive, vai ser a nossa resistência, ok? Ou então também podem fazer ao contrário, mas nesse caso a resistência será o inverso do declive da reta que der. Mas de qualquer forma tem que dar uma reta, ou seja, os pontos que estiverem aqui em cima neste quadro têm que estar mais ou menos em cima aqui, não perfeitamente, mas de uma forma muito próxima de uma reta. E para este efeito vocês podem fazer o gráfico manualmente ou na máquina, mas é claro que em princípio toda a gente vai preferir na máquina. Eu basicamente fui ao menu da regressão, fui introduzir a nuvem de pontos, mas não fiz regressão nenhuma. Portanto, não façam regressões lineares, porque senão estamos a partir do princípio, a forçar a que esta relação seja linear, quando na realidade até pode nem ser. Vamos só confirmar, verificar se aqueles pontos mais ou menos estão todos em cima de uma determinada linha, ou se portanto, a forma do gráfico com que tem aqueles pontos é mais curvilíneo. E eu introduzi os pontos na máquina e obtive uma coisa deste género. Ou seja, basicamente a nossa resposta seria qualquer coisa assim deste género, portanto, com base nesta nuvem de pontos, qualquer coisa assim, não é? Eu queria sugerir que realmente a relação no LED, a relação entre a diferença de potencial e a intensidade não é linear. Não é linear. E, portanto, a resistência aos termos do LED não é constante. Basicamente era isso que era pedido aqui nesta questão. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.